Esse período também é conhecido como período de transição. Por que período de transição? Porque nós vamos observar que há elementos novos que são inseridos nesse contexto e também há elementos que insistem em permanecer, como as antigas unidades feudais. A sociedade continua sendo estratificada, estamentária, os privilégios continuam ainda com uma pequena parcela da sociedade, que é os nobres e o clero. Os camponeses continuam sendo explorados, ou seja, as obrigações servis continuam. Bom, sabemos que no antigo regime era muito comum a hereditariedade de um cargo público. Só que, desde que começaram a surgir as universidades que formavam juristas, esse costume foi perdendo sua força. Ao mesmo tempo também, esses juristas disputavam com o rei o poder judicial. Naquela época, não havia liberdade individual e de consciência, havia apenas uma distinção entre interesses públicos e particulares. Já em relação ao legislativo, o rei tinha um poder ilustrativo. Mas o que é esse poder ilustrativo? O poder ilustrativo era quando o rei determinava poderes a cada membro da burocracia, que em suas linguagens o recebiam como um pai dos súditos. No Estado português, havia uma grande disputa entre o direito oficial, que era o direito dos juízes letrados, e o direito local, que era de juízes leigos eleitos. E por consequência disso, essa disputa foi trazida para a colônia brasileira. Agora, para entender a administração do antigo regime, alguns conceitos são fundamentais. O primeiro conceito é o de patrimonialismo, e ele entende o cargo público como uma distinção ou um dom recebido do senhor ou do rei. Já o conceito de ofício, ou também chamado de cargo, era um serviço de vassalagem e correspondia à fidelidade do senhor. E oficial, que era uma pessoa que recebia por serviços prestados a alguém. Naquele tempo, quando uma pessoa que possuía um cargo público morria, podia transferir seu cargo para o seu herdeiro, mas nunca poderia vender ao outrem, porque era considerado contra a lei. No Brasil, por exemplo, as capitanias eram, como se sabe, hereditárias. Entretanto, o rei poderia ceder a licença de venda a donatários e oficiais do direito. A teoria corporativista daquela época ela distinguiu o interesse público ao qual o cargo público estava ligado. Assim, as corporações elas deveriam ter a autonomia de criar seus próprios cargos. No entanto, essa teoria corporativista não chegou nem a Portugal nem ao Brasil. E para a distinção dos poderes, competência, jurisdição e condições de exercício de poder, havia só o regimento geral. Este regimento geral ele iria regular as ações dos cargos ou dos órgãos. É um modo de governo dos primeiros estados nacionais, onde o rei tinha o poder de governar acima das próprias leis. Sim, ele fazia as leis e ele governava acima delas. Mas para entender melhor, a gente vai estudar um pouquinho dos filósofos do absolutismo, para entender o que eles falavam sobre essas monarquias absolutistas. O primeiro, talvez o mais famoso, o mais importante, é o Nicolau Maquiavel, o florentino Maquiavel, que dizia que a política está acima da moral. Peraí, a política está acima da moral? É basicamente o fim justifica os meios que ele quer dizer. Na verdade, o fim significa o objetivo do rei, aonde ele quer chegar, o poder, e os meios seriam a prática para poder chegar no fim, o que ele vai fazer para chegar no poder. Bom, o Maquiavel também dizia outras coisas importantes, entre elas que o rei precisava ter virtu, que seriam qualidades, e fortu, a sorte, ou seja, o rei tem que ser o máximo. Outro filósofo extremamente importante para a gente é o inglês, o britânico Thomas Hobbes. O que o Thomas Hobbes diz? Simples, ele dizia que antes do absolutismo, os seres humanos viviam em um estado de natureza selvagem, de guerra, sem leis, e através de um contrato social, abdicavam de sua liberdade a entregando ao rei, que vai governá-los e impor as leis. O livro dele se chama Leviatã, e tá aí a representação do Leviatã para vocês. É um rei gigante, percebam? A espada na mão direita representa o poder militar desse rei, e o cetro e a coroa representam a centralização do poder político desse rei, através do poder executivo, legislativo e judiciário. Ele era tudo isso mesmo. Agora, reparem que no corpo dele existem várias pessoas. Isso significa que o rei é o representante dos súditos e, por isso, as suas decisões são justificadas pelo contrato social.
tem mais um filósofo que é bem tranquilo de entender, chamado de Jacques Bossuet. É um francês. E o que o Jacques Bossuet diz pra gente? Simples. A teoria dele se chama teoria do direito divino. Rebelar-se contra o rei é rebelar-se contra Deus. Por fim, na metade do século XVIII, o mercantilismo começou a ser contestado. A principal ideologia econômica que o substituiu foi o liberalismo. Um conjunto de práticas econômicas adotados pelos estados nacionais entre os séculos XV e XVIII que tinham por objetivo acumular riquezas, a famosa acumulação de capitais. E a gente vê algumas características. Primeiro, nós temos a ideia da intervenção estatal. Significa que é o Estado que comanda as ações do mercantilismo. Depois, nós temos o que a gente vai chamar de balança comercial favorável. Todo país precisa tentar exportar mais produtos e importar menos produtos. Assim ele consegue juntar as suas riquezas, acumular capitais. Em terceiro lugar, nós temos o que a gente chama de protecionismo alfandegário, taxar produtos estrangeiros para valorizar a manufatura nacional. Em quarto lugar, nós temos as grandes navegações. As potências europeias saem ao mar procurando novas matérias-primas, e daí vem a ideia de procurar metais preciosos e as especiarias também. Como consequência da expansão marítima, nós temos o que a gente vai chamar de pacto colonial. O país que domina uma região é chamado de metrópole. A região dominada passa a ser chamada de colônia. E por último, mas não menos importante, nós temos o monopólio comercial. Tudo que se extrai, tudo que se retira da colônia, visa o mercado através da sua metrópole. É o caso de Portugal com o Brasil, não é? O absolutismo era a forma de governo adotada por grande parte das monarquias europeias nos séculos XVI, XVII e XVIII. O rei concentrava todos os poderes: legislar, executar, julgar e comandar o exército. Afirmava-se então que seu direito de reinar fora concedido por Deus. Era a teoria do poder de origem divina. Ao rei todos os poderes, aos súditos nenhum. Luís XIV, rei da França, foi um dos maiores representantes da monarquia absolutista. O Estado sou eu, teria dito Luís XIV, frase que sintetiza o absolutismo monárquico. O Palácio de Versalhes, onde residia com sua corte, foi símbolo da própria monarquia absolutista francesa. O poder do rei estendia-se às atividades econômicas do reino. Era a chamada economia mercantilista, caracterizada pelo intervencionismo e protecionismo. O rei fazia restrições ao comércio e à produção, controlava os preços e explorava as riquezas de suas colônias. A sociedade europeia vivia, então, sob uma enorme desigualdade social. De um lado, uma minoria de privilegiados, a nobreza e o alto clero, que estavam isentos de certos impostos e ocupavam os cargos públicos de maior prestígio. De outro lado, a maior parte da população, sem privilégios, sem representação política e sobre a qual recaía altos impostos. Essa massa de não privilegiados era formada por burgueses, camponeses e trabalhadores urbanos. A maioria do povo vivia em condições miseráveis, especialmente na área rural, onde ainda se conservavam costumes feudais. Não havia chance do indivíduo ascender socialmente, pois sua situação dependia de seu nascimento. Esse tipo de sociedade baseada na origem familiar chama-se sociedade estamental. O período de domínio do absolutismo monárquico, da sociedade estamental e da economia mercantilista ficou conhecido como Antigo Regime. Ele vigorou na Europa entre os séculos XVI e XVIII e foi dominante na França sob o governo de Luís XIV, o Rei Sol, e de seus sucessores, Luís XV, aclamado rei com apenas 5 anos de idade, e Luís XVI, que acabaria executado durante a Revolução Francesa.